João, um homem que conhecia muito bem o Senhor Jesus Cristo, escreveu este evangelho e ele usa linguagem bem simples. Diz que o vocabulário dele é de mais ou menos 600 palavras. Então, fácil para compreender as palavras, mas há verdades bem profundas apresentadas neste evangelho. Mas o assunto principal, João está apresentando o Filho de Deus. Não é para estranhar que a palavra mais usada no evangelho é a palavra Pai. 121 referências. Pai. Porque o Filho tem que ter um Pai. E também temos 35 referências ao meu Pai. Linguagem bem simples, mas já apresentando o nosso assunto de tanto valor. Todos sabem que o Evangelho de João é um pouco, ou vamos dizer bastante diferente dos outros 3 evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas. Por exemplo, aqui no Evangelho de João nós não temos genealogia. Também nós não temos o relatório do nascimento do Senhor Jesus Cristo. Lemos, claro, da sua vinda, mas os detalhes do nascimento não temos. Nós não lemos também os detalhes do seu batismo. Não lemos da tentação no deserto. Também não lemos do monte de transfiguração que ocupa vários capítulos no Evangelho de Mateus. E nós não temos neste Evangelho os detalhes sobre a sua agonia no jardim de Getsemane. E outra coisa, nós não temos parábolas neste Evangelho de João. Então, um pouco diferente. Mas João se serve de 8 sinais ou milagres que o Senhor Jesus Cristo fez aqui na terra. Temos que dividir aqueles 8 sinais, 7 antes da sua morte, e estamos estudando hoje o último daqueles 7 sinais antes da sua morte, e temos aquele outro em capítulo 21, depois de morto e ressuscitado, a multidão de peixes. Mas aqui, antes da sua morte, 7 sinais. E todos conhecem bem as histórias. Em capítulo 2 temos a transformação de água em vinho. Capítulo 4 temos a cura do filho do oficial. Capítulo 5 temos a cura do paralítico. Capítulo 6 temos a alimentação dos quase 5.000 homens, e também no mesmo capítulo o Senhor Jesus Cristo andando sobre as águas. Capítulo 9 temos a cura do homem cego de nascença, e aqui em capítulo 11 a ressurreição de Lázaro. E sem dúvida este sinal, o 7º e o último antes da morte do Senhor Jesus Cristo, o maior de todos, demonstrando de uma maneira espetacular a sua glória e o seu poder. Interessante contrastar e comparar o primeiro milagre com o 7º, o último. Por exemplo, o primeiro tem a ver com um casamento. Aqui em capítulo 11 temos um enterro. O dia mais feliz e o dia mais triste na experiência
do ser humano. Temos também nos 2 capítulos Maria, só que não é a mesma Maria, mas em capítulo 2 temos Maria, a mãe de Jesus, e temos aqui Maria de Betânia. Capítulo 2, faltava vinho. Capítulo 11, faltava vida. E nos 2 casos, faltava alegria por causa da falta de vinho e vida. Mas, o que eu queria destacar? No primeiro e no último, nós lemos que aqueles sinais eram para destacar, para manifestar a sua glória. Capítulo 2 e versículo 11 diz que por causa daquele milagre da transformação de água em vinho, a glória do Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus, se manifestou. E aqui neste capítulo temos o mesmo assunto, capítulo 11, versículo 4. Esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Então seria um estudo interessante para todos ler os 7 até os 8 sinais, milagres, só para ver como a glória do Filho de Deus se manifestou. Por exemplo, em capítulo 5, nós temos a cura do paralítico, uma história bem conhecida. O homem que estava ali perto do tanque de Betesda, um paralítico, sem força, sem poder para fazer nada. Fazia quanto tempo? 1 semana, 2, 3? Um problema fácil de resolver? Não. Ninguém podia resolver aquele problema e fazia 38 anos. Não 38 dias, mas 38 anos. E naqueles 38 anos, ninguém conseguiu resolver o problema do homem. Então diz alguém, o caso dele estava perdido. Não tinha esperança. De certo morreu naquele estado. Mas não morreu. Sabe por quê? O Filho de Deus chegou. Quem? O Filho de Deus. E aquele problema de 38 anos se foi resolvido num instante. Em capítulo 6, só para ajudar mais um pouco a compreender esse assunto, nós lemos de quase 5.000 homens que estavam reunidos, mas não tinha nada para comer. Quase 5.000 homens. Não gostamos de ir além das Escrituras, mas eu acredito que havia também mulheres e crianças. E pode fazer o cálculo. Uma multidão bem grande de pessoas famintas. O que tem para comer? Tem 5 pães, diz alguém. Nem isso. Mas como? Diz no Evangelho de João que eram 5 pães de cevada. Quer dizer, o pão mais barato que havia. O pão de menos qualidade que havia naquela época, não só pães, mas 5 pães só de cevada.
E que mais? 2 peixes. Não havia 2 peixes, havia 2 peixinhos, diz João. Então, parece que naquele milagre João estava dizendo 5.000 homens quase, para suprir a necessidade, 5 pães, mas só de cevada, 2 peixinhos, coisinhas de nada. Então, nem adianta começar a alimentar a multidão. Eu acredito que aqui atrás tem bem mais do que 5 pães. Não sei se tem peixe ou não, mas 500 pessoas aqui talvez, nem isso. Mas, meus irmãos, João destaca naquele milagre, naquele sinal, o poder e a glória do Senhor Jesus Cristo. Algo tão insignificante para uma multidão tão grande, mas nas mãos de quem? Do Filho de Deus. Foi o suficiente para suprir a necessidade de todos e ainda sobrar bastante. O poder e a glória do Filho. E pode estudar os outros milagres, não dá tempo agora para entrar naqueles detalhes, só para ver como a glória do Filho se manifesta. Então, chegando aqui no nosso capítulo 11, eu só queria destacar umas observações para ajudar um pouco. Temos que nos lembrar que este milagre aqui, em capítulo 11, conduziu o Senhor Jesus Cristo à morte. Porque quando os judeus e as autoridades perceberam o poder de Cristo neste milagre, havia muita perseguição. E as autoridades se levantaram e, vamos dizer, começou a última etapa que conduziu o Senhor Jesus Cristo até a cruz. Então, devemos nos lembrar disso no nosso estudo. Também, este capítulo que destaca tanto a deidade do Senhor Jesus Cristo, também é o capítulo que destaca mais a sua humanidade. É muito interessante e devemos gravar este fato bem para observar no nosso estudo a grandeza do Filho de Deus, a sua glória, o seu poder sobre a morte. Mas foi a mesma pessoa que chorou junto com aquela família enlutada. Tem uma ligação que nós vamos ver também com o capítulo 10. E todos sabem que capítulo 10 é o capítulo do bom pastor, que dá a sua vida pelas ovelhas. Então, capítulo 10, o bom pastor apresentado, e podemos dizer que aqui em capítulo 11, o bom pastor estava trabalhando e ajudando de várias maneiras nesta situação tão delicada, com tanta sensibilidade, e queremos aprender disso também. Podemos aplicar este capítulo de várias maneiras. Por exemplo, nós podemos ver aquilo que acontece na conversão, na salvação de um pecador, morto em ofensas e pecados,
mas pelo poder do Senhor Jesus Cristo, vida nova, vida com abundância, e há muitos detalhes que nós podemos aplicar pensando na salvação de uma pessoa. Também, no início do capítulo, o Senhor Jesus Cristo estava ausente. No fim do capítulo, ou no fim do nosso trecho, ele estava presente. E podemos aprender disso também, aplicar para os nossos dias. Por enquanto, agora, o nosso Senhor está ausente, mas Ele vem. E em breve, haveremos de estar na presença do nosso Senhor Jesus Cristo. Mais um detalhe que nós queremos destacar durante o nosso estudo. Como eu já disse, temos aqui o capítulo no Evangelho de João, onde a glória de Cristo se destaca mais. Onde aconteceu isso? Aconteceu numa família, num lar, entre pessoas dedicadas a Ele. Então, meus irmãos, deveríamos nos perguntar agora: será que o Senhor Jesus Cristo está recebendo a glória que Ele merece nos nossos lares, nas nossas vidas? E vamos pensar um pouco sobre esse assunto durante o estudo. Então, 45 versículos. Eu vou dizer agora que não podemos estudar palavra por palavra. Se fizermos isso, não haverá nem pães nem peixes ao meio-dia. Então, não podemos estudar palavra por palavra. Também não podemos estudar versículo por versículo. Mas vamos dividir o capítulo em 6 da seguinte forma. E quem tem caneta e um papel pode anotar para poder acompanhar o estudo. Versículos 1 a 6 temos as circunstâncias. A notícia da doença de Lázaro chegando aos ouvidos do Senhor Jesus Cristo. As circunstâncias do capítulo 1 a 6. Versículos 7 a 16, nós temos os comentários dos discípulos. Não compreenderam muito bem o que estava acontecendo, fizeram vários comentários e temos as respostas do Senhor Jesus Cristo, os comentários dos discípulos 7 a 16. 17 a 27, nós temos a chegada e a conversa com Marta. Cristo viajou com os seus discípulos, chegou lá, perto da cidade. Marta foi se encontrar com ele e eles conversaram. E uma conversa muito interessante. 17 a 27, a chegada e a conversa com Marta. 28 a 32, nós temos a chamada e a conversa com Maria. Maria tinha ficado ali em casa, mas foi chamada e saiu para conversar com o Senhor Jesus Cristo também. 28 a 32, a chamada e a conversa com Maria. 33 a 40, nós temos a compaixão de Cristo. Chegando ali, vendo a cena, indo lá para o sepulcro, e temos aquele versículo 35.
Jesus chorou. 33 a 40, a compaixão de Cristo. E a última parte, 41 até 45, temos a conquista, a vitória e a ressurreição de Lázaro dentre os mortos. Então, temos 6 sessões e vamos estudar e contamos em primeiro lugar com a ajuda de Deus, do Espírito Santo, que realmente possamos ver mais da glória do Senhor Jesus Cristo e que o resultado deste estudo seja vidas crentes mais dedicados a Ele e ao seu serviço. Então, alguém querendo fazer um comentário sobre o Evangelho de João em geral, ou sobre o capítulo em geral, vamos escutar e depois vamos começar no versículo 1. Alguém quer comentar sobre os outros sinais ou alguma coisa em geral no Evangelho de João, seu Tomás? Então, este é o 7º. Sim. Parece que algo se completa aqui. Depois da sua ressurreição, nós temos o 8º sinal. 8 realmente é o número do novo começo. É o número da ressurreição. Salmo 8, etc. Este sinal é o 7º. Algo se completa. Certamente, Samuel, a vitória sobre a morte da parte do Senhor Jesus garante a vitória em breve sobre o pecado na cruz, dado que a morte é o resultado do pecado, superando poderosamente a morte na ressurreição de Lázaro. Nós temos a certeza da vitória sobre o pecado na cruz. Muito bom. Então vamos começar no versículo 1 e esta primeira parte até versículo 6. E novamente eu digo, vamos estudar os 6 versículos porque não dá para entrar em muitos detalhes por causa do horário. Então, estava enfermo um certo Lázaro de Betânia, aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Temos uma ligação com o capítulo 10, como já disse, com esta palavra, estava então. E não sei se alguém quer comentar mais sobre isso. Mas o Senhor Jesus Cristo, como o bom pastor, conhecia muito bem as suas ovelhas. Nós lemos em capítulo 10, versículo 14, eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e das minhas sou conhecido. Então, neste primeiro versículo, temos os nomes destas ovelhas, Lázaro, Maria, Marta. Ele sabia onde estavam, em Betânia, o lugar onde eles moravam, e também sabemos que a notícia não tinha chegado para ele, mas não precisava de notícias.
Ele sabia já do seu estado, do Lázaro que estava enfermo. É interessante como nós lemos dessa aldeia, a aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Quem sabe havia outras pessoas ali na mesma aldeia, muito mais importantes aos olhos do mundo. Mas para Deus, o importante em qualquer lugar é o salvo. Então este lugar tinha importância para Deus por causa dos salvos que ali habitavam. Muito bom. Senhor Alessio. Só ligeiramente. Quando ele nasceu, não havia lugar para eles na estalagem, mas aqui neste lar sempre houve lugar. Sim. Parece que algumas vezes ele foi hospedado lá, e até mesmo antes da sua morte, parece que ele pernoitou lá. Que bom quando há onde existe lugar para... Parece que ele passou a maior parte da última semana aqui neste lar. Então, que bom quando tem um lar e corações abertos para receber o Senhor Jesus Cristo. Seu Lindsay. Estou pensando no primeiro versículo, as primeiras duas palavras, estava então. O Salvador estava no além do Jordão, provavelmente um outro lugar chamado Betânia. Capítulo 1 e versículo 28. Tá? Então, no nosso capítulo, versículos 1 a 16, o Salvador está em Betânia, além do Jordão. A partir do versículo 17 até 45, o Salvador está em Betânia, perto de Jerusalém. A Betânia, no além do Jordão, fica mais ou menos 30 quilômetros de Jerusalém. A Betânia de Maria e Marta e Lázaro, apenas 3 quilômetros de Jerusalém. Então é interessante, duas aldeias, vamos dizer, chamadas Betânia. É interessante. Pode nos explicar o que significa Betânia? O senhor tem a resposta aí, então pode explicar para nós. Eu tenho ouvido de vários pensamentos, mas normalmente é comunhão. Comunhão. Então dá para ver comunhão plena entre crentes e o seu Senhor. Seu João. Temos uma lição muito solene para nós pensar. Já ouvimos Cristo bem-vindo neste lar. Cristo tendo o lugar supremo, acredito, neste lar. Mas isto não excluiu o lar de problemas. Pois é. É uma lição bem importante para nós aprender. O fato de ser amado por Cristo não garante uma vida fácil aqui. Exatamente. Eu acho que é um assunto mal entendido no mundo religioso. Uma doença, um acidente acontece e até eu tenho ouvido entre os crentes, mas, olha, está sofrendo por causa do seu pecado. O que ele fez para merecer isso? Mas temos aqui uma família dedicada, nós não lemos de pecado, de falhas, mas estavam sofrendo, e bastante. Seu Crawford, por que lemos estes detalhes no versículo 2? Já temos suficiente no versículo 1 para identificar a família? Será que isso mostra para nós a importância de adoração para o nosso Deus?
Com certeza. E como o Senhor Jesus Cristo apreciava muito a dedicação e a adoração desta senhora. E mencionado não somente aqui, mas em outras passagens também. Mas explica para nós, em capítulo 12 nós lemos do momento em que Maria ungiu o corpo de Cristo. Mas estamos em capítulo 11 aqui. Pois é, nós precisamos de ajuda sobre esse assunto. Será que temos mais do que uma ocasião em que alguém ungiu o Senhor Jesus Cristo? O que os irmãos acham sobre esse assunto? E a mesma ocasião lemos daquilo que aconteceu na casa de Simão, o leproso. Será que é a mesma ocasião de capítulo 12? Queremos ouvir. Eu vou dizer já, eu acho que ninguém pode afirmar nada, mas vamos ouvir os pensamentos dos irmãos. Eu creio que aqui foi escrito longos anos após os acontecimentos tanto de capítulo 11 como de capítulo 12, e é para fins de identificação perante o uso comum do nome Maria. Moravam na casa de Simão o leproso, que alugou a casa para eles, possivelmente. Tá bom. Então, o Senhor está dizendo que os eventos do capítulo 12 aconteceram antes do capítulo 11. Não foi bem isto. O que temos aqui não determina para o leitor qual a Maria. Uma Maria muito bem conhecida. Não determina a ordem cronológica. Tá. Seu Roberto quer falar? Não, eu ia dizer sobre o nome Betânia. Sim. Parece que o significado é casa de agonia. Pode ser também. Então, mas era um lugar que o Senhor Jesus não evitava. Ele foi muitas vezes lá. E ali por perto, quem sabe, ficava o jardim onde ele teve a sua triste agonia naquela noite antes da sua morte. Muito bom. Seu James? Sim, eu creio que, como o seu Tomás falou, João está escrevendo muitos anos depois de todos estes acontecimentos. Então, eu creio que o que nós temos no versículo 11, a respeito de Lázaro, da ressurreição dele, aconteceu antes do capítulo 12. Mas, quando João está relatando isso, ele pode falar deste acontecimento de capítulo 12, que ele vai relatar no capítulo 12, sim, mas não indica nada a respeito da ordem das coisas. Tá. Muito bom. Então vamos mais adiante um pouco. Versículo 3. Mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. E em versículo 5, ora Jesus amava a Marta e a sua irmã e a Lázaro. E alguém quer comentar sobre as duas palavras diferentes para amor, aqui no versículo 3 e versículo 5? Alguém quer explicar a diferença para nós? Seu Roberto? Eu queria notar no versículo 2 que o Espírito Santo fez questão de destacar que foram os cabelos daquela mulher que secaram, enxugaram os pés do Senhor Jesus Cristo. Os cabelos compridos como uma toalha, os cabelos que não eram cortados. É interessante notar isso, seu Crawford. Muito interessante mesmo. Obrigado, seu João. O Senhor já nos indicou que em versículo 3
quando ele fala quando Maria fala ou Marta, aliás, as duas irmãs falaram quanto ao amor ao Lázaro. Ele usa o amor que está dividido e o outro ama um ao outro, a palavra filho. Mas em versículo 4, aliás 5, a palavra amor para com esta mulher Marta e Maria e Lázaro é o amor de Deus, o amor de João 13,16, que não tem um amor voltando. O senhor queria entrar mais nisto? Não, é isso que eu queria ouvir mesmo. Versículo 13, mais aquela afeição, amizade entre pessoas aqui na terra. Mas, versículo 5, Jesus amava o amor de Deus, alcançando aquela família. Interessante notar também a diferença na ordem dos nomes. Versículo 1, temos Lázaro, Maria e Marta. Versículo 5, temos a ordem invertida. Marta primeiro. Não temos Maria, o nome dela, só a sua irmã, e a Lázaro. Então, lendo no capítulo 2, ou no versículo 2, poderíamos pensar, então, se Maria fez isso, ungiu o Senhor com unguento, ela era a melhor, favorita. Mas não é bem assim. Cristo apreciou o que ela fez, o que a Maria fez, mas também, de igual forma, apreciou Marta e o Lázaro. Então, às vezes, nós temos este problema de favoritismo e devemos evitar. Aqui no versículo 13, Crawford, podemos aprender a importância de oração. Alguém informou o Senhor Jesus Cristo da doença de Lázaro. Não que o Salvador precisava ser informado, sendo ele Deus, já sabia. Mas pelo menos alguém fez a viagem de uma Betânia para outra e falou pessoalmente com o Salvador. Nós, na ocasião de uma doença em casa, na igreja local, temos o privilégio de nos dirigir a Deus em oração. Ele já sabe da doença, mas Ele gosta de ouvir as vozes dos seus filhos quanto às necessidades. Isso é muito interessante, que havia alguém em contato com o Senhor Jesus Cristo. Como é que eles sabiam onde Cristo estava? 30 quilômetros de distância, e não havia telefone, e-mail e essas coisas, mas alguém estava em contato e sabia exatamente onde encontrar na hora da necessidade. Então é bom ter crentes em contato com o trono de Deus em todas as horas, e principalmente nessas horas de dificuldade. Seu José. Samuel, foi comentado que às vezes há aquela tentação, alguém adoecendo, passando por um problema, alguma coisa errada que ele fez, mas aqui nós lemos o Senhor Jesus, isso o caso do Lázaro, né? Mas essa enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, como aconteceu. Versículo 4. Eu queria falar sobre este assunto, seu José. Obrigado por ter levantado. Quando nós enfrentamos uma dificuldade, uma doença, um acidente, uma morte, perdemos alguma coisa, é muito difícil entender na hora o porquê.
Por que isso aconteceu e parece que só acontece comigo e a gente fica perturbado e às vezes não sabemos o que fazer ou pensar. E com certeza há irmãos aqui hoje passando por lutas e dificuldades com vários problemas. Então eu gostaria de animar tais irmãos que nós possamos ver em todas as circunstâncias da vida alguma coisa para a glória de Deus. Porque não é por acaso que essas coisas vêm para a gente. Não é coincidência, mas Deus permite para que a gente aprenda alguma coisa e que em tudo Ele, Deus e Cristo sejam glorificados até nas circunstâncias mais adversas das nossas vidas. Seu Greg. Interessante, não lemos dos pais destes três. É bem provável que os três eram solteiros, não é? Que Deus nos ajude a ver a vontade de Deus para as nossas vidas. Porque de vez em quando uma moça parece fica desesperado e casa com qualquer, pode ser descrente, daí vira com circunstâncias difíceis e tem um preço alto para pagar. É mesmo. Obrigado. Então, seu Noel. Só queria dizer, seu Crawford, que quanto à oração, as palavras são poucas. São o quê? São poucas. São e simples. Simples até. Então, o crente não precisa orar por meia hora para explicar tudo na presença de Deus. Nós lemos aqui, eis que está enfermo aquele que tu amas. Interessante. Quando o coração está sentindo a necessidade, pode se expressar em poucas palavras sinceras e entendidas bem perante Deus. Seu Crawford, este mensageiro, ele ouviu da parte do Senhor Jesus Cristo o que nós temos no versículo 4. Esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Então ele ouviu isso e voltou para as irmãs com esta mensagem. Esta enfermidade não é para a morte, mas é para o engrandecimento, a honra de Deus. Vamos ficar tranquilos então. Vamos ficar tranquilos. Mas enfim, Lázaro morreu. Mas podemos dizer que o Salvador queria dizer: esta enfermidade não é para a morte como resultado final. Isso. Era para as irmãs confiar nesta mensagem. Olha, o Salvador tem dito que não é para a morte. Vamos confiar em Deus. Mas podemos imaginar os pensamentos delas. Quando ele enfim morreu, mas o Senhor disse que esta enfermidade não é para a morte. Mas olha o que aconteceu. Já morreu. Mas era para elas ainda confiar na palavra do seu Senhor. Em outras palavras, era para elas confiarem na ressurreição daquele irmão querido. E por isso temos o detalhe em versículo 6 que quando o viu, ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. Quer dizer, era mais uma prova para as irmãs. Mas por que não foi correndo para resolver o problema? Ficou mais 2 dias e parece que com cada hora que passava, a situação estava ficando cada vez mais escura, perdendo esperança e deixando o corpo lá agora morto, cheirando mal, mas não tem esperança. Mas que prova para a sua fé. Mas ainda Cristo controlando
todas as circunstâncias. Mas seu João vai falar e depois vamos adiante. Por favor. Como estamos ouvindo, em nossos problemas há lições aqui. Quando alguma coisa acontece, número 1, para a glória de Deus, podemos confiar que isto seja o resultado. Mas mais, mesmo quando a confusão nossa não tem resposta, porque vemos isto aqui, e também, normalmente, quando alguma coisa acontece, já queremos sair do problema. Aprendemos neste capítulo, os caminhos de Deus não é assim. Que a confiança, mesmo na confusão, a resposta é Cristo. Sim, e Ele dá a graça necessária para suportar. Exato. Muito bom. Então, eu só queria destacar a posição do versículo 5, entre 4 e 6. Versículo 4, não era para a morte. Versículo 6, ficou ainda 2 dias. Então, parece que o Senhor Jesus não se interessou, parece que não queria ajudar, parece que não amava. Não, mas versículo 5 está aí bem no meio. Ora, Jesus amava os 3, e por isso agiu como agiu. Vamos entrar a partir do versículo 7 até 16, onde nós temos os comentários dos discípulos e as respostas do Senhor Jesus Cristo. Depois disto, disse aos seus discípulos: vamos outra vez para a Judeia. Mas disseram-lhe os discípulos: Rabi, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te e tornas para lá? Não é para voltar para lá onde há tanto perigo e faz pouco tempo os judeus queriam matar? Seu Carlos. Desculpe, só ainda falando no amor, eu estava pensando que muitas vezes a situação de sofrimento do crente pode afetar um pouco a sua maneira de se dirigir a Deus e compreender os propósitos de Deus. Porque quando elas disseram, o Senhor não disse ama, o Senhor gosta de Lázaro, mas nesse sentido, né? Sim. Sem falar diretamente naquele amor divino. E depois, mais adiante, Marta falando com o Senhor Jesus, tudo que o Senhor pedir ao Pai, Ele te concederá, pedir a Deus, Ele te concederá. Mais uma vez, Marta, ao falar a palavra pedir, referindo à oração, ela demonstra como que se o Senhor Jesus Cristo fosse fazer um pedido a uma pessoa superior a Ele. Então, quando o crente está no seu sofrimento, nós não podemos, acho, julgar muito palavras que ele fala naquelas horas de sofrimento. Está tocado emocionalmente bastante. Não sei se o irmão concorda com isso ou não. Concordo plenamente. E deveríamos agir como o Senhor Jesus Cristo agiu, com bastante sensibilidade. Precisamos de compreensão e compaixão em conversar com irmãos passando por dificuldades. Mas ligado com este assunto, seu Carlos, temos vários verbos aqui no capítulo que descrevem a obra do pastor, do bom pastor. Por exemplo, versículo 4, ele ouviu. E um bom começo, quando alguém que tem interesse em ajudar outras pessoas ouve
Então, Cristo o viu. Versículo 4. Versículo 5, ele amou. Ajuda bastante quando o pastor ama as ovelhas. Versículo 9, Jesus respondeu. Tinha uma resposta para as dúvidas dos discípulos. Versículo 17, eu gosto muito deste verbo, ele chegou, não estava mais longe do problema, mas chegou bem no lugar. Versículo 35, que coisa? Chorou. Será que há pastores entre nós dispostos a chorar junto com aqueles que estão passando por dificuldades? Precisamos de mais lágrimas entre nós. Também, versículo 39, ele disse, tinha uma palavra para a hora certa. Então, versículos 9 e 10. Seu Lindsay. Esta enfermidade, a morte de Lázaro, veio a ser uma prova para os discípulos, uma prova para Marta, uma prova para Maria. Então temos a reação dos discípulos, aqui a partir do versículo 7 até 15. Vamos incluir 16. Os pensamentos, as atitudes dos discípulos se manifestaram como resultado desta enfermidade. Marta, a partir do versículo 17 até 27, nós temos essa seção que deixa transparecer a atitude dela e como a enfermidade afetou ela. A partir do versículo 28 até 36, é a vez de Maria. Os pensamentos vieram à superfície nela. Então, uma doença e uma prova para o doente. E uma prova também para os familiares. Fazendo o doente parte de uma igreja local e uma prova para a igreja local. Então, irmãos, todos nós temos um certo papel a desempenhar na doença, na morte de uma pessoa conhecida. Muito bom. Eu vou ter que pedir a ajuda dos meus irmãos. Já estão ajudando bastante, mas não queremos chegar meio-dia com Lázaro ainda na sepultura. Então, vamos ter que estudar um pouco mais para frente. Versículos 9 e 10. A resposta do Senhor Jesus, não há 12 horas no dia, quer dizer que tinha uma missão para o Senhor Jesus Cristo e ninguém podia interromper aquele dia, ninguém podia matar o Senhor Jesus até o fim daquelas 12 horas. Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Eu sei que há outras maneiras de pensar sobre esses versículos, então se alguém quer falar agora, pode se manifestar sobre 9 e 10. O servo é imortal até terminar o seu serviço. Exatamente. Talvez fosse a 11ª hora na vida do Senhor Jesus Cristo. Sim. Mas ninguém tinha como apedrejá-lo. Exatamente. Então, versículo 11, assim falou e depois disse-lhes: Lázaro, o nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono. E sabemos que no Antigo Testamento, esta ideia de dormir, de sono, era usado para descrever a morte. Nós lemos muitas vezes dos reis e outras pessoas que dormiram
com os seus pais, por exemplo. Então, simplesmente quer dizer a morte, mas aqui o sono do corpo, nunca se refere à alma, mas o sono do corpo, mas vou despertá-lo do sono. Só que os discípulos não compreenderam bem, achavam que ele estava pensando em um descanso normal. Senhor, se dorme, estará salvo. Mas Cristo explicou para eles que, versículo 14, falou em palavras bem claras: olha, Lázaro está morto. Então, até versículo 14, alguém quer fazer um comentário? Seu Henrique? Seu O James? senhor falou do Velho Testamento. Quer falar alguma coisa do Novo Testamento, o uso dessa palavra dormir? Pode falar. No Novo Testamento, o Espírito Santo só usa essa palavra para descrever a morte do salvo. O Velho Testamento é diferente, temos que entender isso, como o senhor explicou. Mas é uma palavra bem apropriada para nós usar para descrever a morte de uma pessoa salva. Muito bom. Podemos pensar em duas coisas. Isto é, pensando na metáfora de sono como a morte. O sono é temporário. O sono é tranquilo. Então, dois pensamentos. O sono do crente é temporário, pois será ressuscitado. Na hora do arrebatamento, né? Sim. Também é tranquilo. Não há tormento para o salvo na hora da morte. Muito obrigado. Então, versículo 15, nós temos uma palavra interessante, e folgo quer dizer, e a mesma palavra que encontramos em Mateus 2 e 10, vendo eles a estrela, alegraram-se muito, com grande alegria. Então, interessante que o Senhor Jesus Cristo se alegrou. Por quê? Por amor de vós, de que eu lá não estivesse, para que acrediteis, mas vamos ter com Ele. Será que a alegria do Senhor Jesus Cristo, ele queria, ou estava contente que os discípulos teriam uma oportunidade de ver mais da sua glória? O que os irmãos pensam? Porque é uma palavra forte, esta alegria. Então, qual é o motivo? Seu James. Eu creio que é exatamente isso. Através do milagre da ressurreição de Lázaro, ele queria ensinar os seus próprios discípulos, e o resultado nós temos aqui, para que acrediteis. Sim. Então, quando nós passamos por dificuldades, o propósito do Senhor Jesus Cristo é que aprendamos e vejamos mais da sua glória. E Ele se alegra em mostrar para nós aquelas lições que podemos aprender em horas difíceis. Seu Alessio? Ele queria criar convicção, certeza no coração daquelas pessoas, Sim. quanto à sua própria pessoa. Que a demora, a Maria, parece que e Marta estranharam como ele poderia ter demorado, mas aquela demora foi proposital. Exatamente. Se ele tivesse vindo correndo, apressado, elas aprenderam muito mais dele no desenrolar dos acontecimentos aqui, do que se ele tivesse vindo apressado ou correndo. Não. E assim ele queria criar convicção
no coração dos discípulos da realidade que ele era o Filho de Deus. E esses milagres, como este aqui, tinham esta finalidade de revelar, ensinar, mostrar para eles este fato. Muito bom. Seu João. Então ele folgou, ele se alegrou, vendo o resultado da demora, o conhecimento dele. Mas eu estava me lembrando, e quase a mesma ideia de 1 Pedro 1, que a prova da nossa fé é como ouro, que Deus tem em vista, através das provas, produzir aquilo que é para a glória dele, o ouro. Muito bom. Então vamos para o versículo 17, chegando a esta sessão que vai até o versículo 27, temos a chegada e a conversa com a Marta. Então agora a situação muda bastante. Até agora Cristo estava longe, mesmo sabendo das circunstâncias, ele estava ausente. Mas agora, chegando, pois, Jesus. E interessante que temos este nome Jesus. Estamos lendo no Evangelho que apresenta o Filho de Deus. A deidade, divindade de Cristo. Mas aqui nesta situação, ele se aproxima daquela situação impossível, como Filho de Deus com todo o poder e glória, mas também aquele homem perfeito que podia se aproximar daquelas pessoas para dar o socorro necessário. Chegando, pois, Jesus achou que já havia 4 dias que estava na sepultura. E temos a distância de, como o seu Lindsay já destacou, uns 3 quilômetros ou 15 estádios entre Jerusalém e Betânia. E por causa da proximidade, muitos dos judeus tinham ido consolar a Marta e a Maria acerca do seu irmão. Interessante. E alguém já mencionou o assunto. Em vez de criticar ou achar falta de falhas num irmão que está sofrendo, melhor se aproximar para consolar e ajudar. Só queria perguntar, Sr. Crawford, sobre o caráter, a atitude de Tomé. Será que ele era pessimista? Parece que sim. Ou será que ele era um homem cheio de autoconfiança? O perigo era tão real em Jerusalém, naquela área. Ele disse: bah, nós vamos morrer mesmo. Além do nosso Senhor, eu vou morrer. Mas ele era um daqueles que fugiram, abandonando o Salvador. E não morreu, enfim. Ele fugiu. Interessante. Interessante notar que esta é a única vez que temos a palavra com discípulos no Novo Testamento. A única vez que temos o quê? A palavra com discípulos. Ah, bom. No versículo 16. Tá, interessante. Então, versículo 19. Muitos dos judeus tinham ido consolar a Marta e Maria acerca de seu irmão. Ouvindo, pois, Marta que Jesus vinha, saiu-lhe ao encontro. Maria, porém, ficou assentada em casa. Uma pergunta posso fazer? Só a Marta que ficou sabendo da chegada? A Maria não sabia? Ou o que os irmãos acham? Parece, lendo o versículo 28, chamou em segredo a Maria, sua irmã, dizendo: o mestre está cá. Pois é.
só está descobrindo naquela hora. Parece que sim. Mas eu estava pensando, Sr. Crawford, que sem dúvida a Marta apreciava muito a consolação daqueles judeus do versículo 19. Mas na hora de ouvir que Jesus vinha, ela saiu-lhe ao encontro. Havia alguém melhor do que os judeus. Então apreciamos muito a ajuda dos nossos irmãos nas horas difíceis, mas sempre deveríamos lembrar que tem uma fonte ainda melhor. O Pai das misericórdias, o Deus de toda a consolação. Muito bom. Versículo 21, disse, pois, Marta a Jesus, Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Interessante que não lemos no Novo Testamento de alguém ter morrido na presença do Senhor Jesus Cristo. Até ali na cruz, os malfeitores morreram primeiro, o Senhor Jesus Cristo depois. Um verso, desculpe. Exatamente. Cristo morreu primeiro e depois os malfeitores. Então, se o Senhor Jesus Cristo estivesse lá mesmo, a morte não poderia ter entrado naquele ambiente onde Cristo estava. Mas, agora, ela disse, Marta disse, Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas também agora sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus tu concederá. Interessante que ela repete, Deus. Será que ela estava dizendo, olha, sabemos que agora a nossa única esperança se encontra em Deus. E se pedires alguma coisa a Deus, então é só com Deus agora que podemos sair desta dificuldade. Seu Crawford, será que dá para notar, perceber alguma diferença de compreensão em relação à pessoa do Senhor Jesus, dessas duas irmãs, Marta e Maria? Em Lucas, uma estava atarefada, a outra sentada aos pés do Senhor Jesus. Aqui Marta parece que toma mais a iniciativa e aqui Maria fica sentada em casa. Interessante notar as diferenças, e há muitas, seu Alessio, e seria um estudo de muito proveito, mas cada crente é diferente. Não há dois crentes iguais. E cada um tem as suas necessidades. E uma das coisas que se destaca aqui, agora até versículo 32, é como o Senhor Jesus Cristo sabia exatamente o que dizer para as duas irmãs tão diferentes. E podia se aproximar da situação, a mesma situação das duas, mas personalidades e atitudes diferentes. E sabia exatamente, vamos dizer, como lidar com aquelas ovelhas. Conhecia as ovelhas. Será que a Marta tinha confiança que o Salvador ainda tinha como ressuscitar o seu irmão? E ela diz, mas também agora sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Eu sei que no evento de tirar a pedra, foi Marta que disse, Senhor, já cheira mal, porque é já de 4 dias. Mas ainda eu acho que ela tinha confiança no seu Senhor, que ela esperava alguma coisa espetacular. Eu estava pensando nisso, seu Lindsay. Ela estava pensando em Deus,
Mas será que por isso que nós lemos em versículo 25, disse-lhe Jesus, Marta, eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou a pessoa, eu sou Deus. Será que ela estava pensando em uma solução bem distante? Deus lá no céu talvez vai nos ajudar. Mas Cristo disse, olha, Marta, eu estou aqui. Não sei. Então, versículo 23, disse-lhe Jesus, teu irmão há de ressuscitar. Que alívio para ela. O nosso amado irmão que perdemos e a gente não tinha mais esperança. Agora o Senhor Jesus Cristo disse também em palavras bem simples, Marta, há esperança. O teu irmão há de ressuscitar. Só que parece que ainda estava pensando em alguma coisa bem distante. Disse, olha, eu sei que há de ressuscitar na ressurreição quando? Lá no último dia. Mas o nosso problema é agora. E muitas vezes nós lemos as promessas de Deus na Bíblia, mas parece que não conseguimos aplicar aquelas promessas às nossas situações. Parece que é uma coisa bem distante só para outras pessoas ou que só pode acontecer lá no futuro. Mas podemos aplicar as promessas divinas para as situações no presente. Ezequiel. Pensando no, o senhor já disse também, não querendo atrasar no estudo, sobre a morte na presença do Senhor Jesus. Sim. Me lembro daquele caso do filho daquela viúva, aquele cortejo. Sim. O Senhor Jesus não podia contemplar a morte, né? Eu penso assim, ressuscitou aquele filho. Pensando também agora, nós vamos ver, Jesus chorou, a realidade, né, do salário do pecado, o motivo do seu choro, acredito. Eu gostaria de repente também de que o Senhor ajudasse a salientar um pouco sobre a segunda morte, para aqueles que aqui estão, que ainda não têm certeza da vida eterna. O Senhor Jesus não tem prazer na morte do pecador. Pois é. Então, em vez de atrasar o estudo, adiantou um pouco. Então, obrigado, Ezequiel, porque este assunto nos leva a versículos 25 e 26. Mas só um pouquinho, antes de chegar lá, alguém queria falar, seu Roberto? Sim, a ressurreição do último dia, Marta fala aqui. Mais adiante, o Novo Testamento ensina sobre a ressurreição dos corpos dos crentes na vinda do Senhor Jesus Cristo até os ares. Sim. Era isso que ela tinha em mente? Eu duvido muito. Então, explica para nós o que ela pensava do último dia. Eu acho que ela estava pensando, como muitos judeus e crentes daquela época, um assunto bem generalizado. Eu não sei se ela já estava pensando no arrebatamento como nós conhecemos. O que os irmãos acham? Não, eu acho que ela não estava pensando no arrebatamento. Sim. Mas como os judeus, não os saduceus. Os saduceus não acreditavam na ressurreição. Mas dos fariseus, dos judeus, de modo geral, sim, acreditavam numa ressurreição. Geral? Como o Senhor disse, de modo geral. Sim. Nós lemos no capítulo 5, não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz. Os que fizeram bem sairão para a ressurreição da vida, os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação.
Então eu creio que ela tinha mais ou menos isso em mente. Tá. Ressurreição de todos no futuro. Isso mesmo. Então, vamos chegar no assunto do Ezequiel agora. Versículo 25. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Quer dizer, no contexto, o Senhor Jesus Cristo e Marta estavam conversando sobre Lázaro. Então, temos aqui o assunto de Lázaro. Eu sei que nem todo mundo vai concordar comigo, mas eu vou falar agora e os outros podem falar depois. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, quer dizer, o Lázaro estava morto, mas tinha crido no Senhor Jesus Cristo. Ele viverá. E claro, é o mesmo princípio para nós. Versículo 26, todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Quer dizer, aquele que tem a vida eterna, a vida espiritual, por causa da sua crença no Senhor Jesus Cristo, a sua confiança nele, nunca morrerá. Espiritualmente, nunca proverá a segunda morte, como Ezequiel destacou. Então, seu João, queria falar alguma coisa? Ou mais alguém tem outro pensamento? Ou pode explicar melhor para nós? Talvez sejam os 2 versículos mais difíceis de entender do capítulo. Seu Lindsay. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, como no caso de Lázaro, Sim. viverá. Eu ia dizer, seu Crawford, o Salvador estava dizendo para Marta, Lázaro já vive. Já vive. Então, é todo aquele que vive. O caso de Maria e Marta, ainda estavam vivas. Vida física, aqui, nesta parte, é todo aquele que vive e crê em mim, crentes, nunca morrerá. Sim. Pode dormir, mas nunca morrerá. Naquele sentido terrível do significado da palavra morte. Sim. Eu creio que muitas coisas que o Senhor Jesus falou não foram bem compreendidas no momento, mas hoje, com o que temos de complementar nas Escrituras, compreendemos melhor. Sim, vamos ouvir seu João e já vamos adiante. Eu não vou insistir, mas eu só vou dar a maneira que eu entendo o versículo. Tá. Eu entendo que o Salvador está dando um resumo dele como a ressurreição e a vida. À luz do capítulo 5, eu entendo a primeira palavra morto, em versículo 25, como morto espiritualmente. Quer dizer, quem crê em mim, ainda que esteja morto, quer dizer morte no sentido de Efésios 2, viverá. Espiritualmente, é assim que eu entendo. E, versículo 26, todo que vive, quer dizer, tem a vida eterna, crê em mim, nunca morrerá. Como ouvimos, concordo, a morte agora é dormir em Cristo. Quem sabe esteja totalmente errado. Não, eu vejo isso como... É a maneira que eu entendo o versículo. Tá, eu vejo como aplicação. E podemos entender assim também. Então, vamos lá. Versículo 27. Disse-lhe ela, sim, Senhor. Creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus que havia de vir ao mundo. E dito isto, partiu e chamou em segredo a Maria, sua irmã, dizendo, o Mestre está cá e chama-te. Então vamos entrar nesta sessão aqui, a partir do versículo 28 até 32, a chamada e a conversa com Maria, a outra irmã. Seu Roberto, só a partir do versículo 28. Não, tá bom.
Mas é o 28. Ah, tá bom. Chamou em segredo a Maria. Tem situações, problemas, quem sabe numa igreja, que nós não devemos conversar com todo mundo. Talvez temos que falar com um irmão responsável, um dos anciãos da igreja. Tem certas coisas graves que não é assunto para conversar com todos os crentes, seu Crawford. Podia desenvolver isso, aproveitar esse assunto? Isso é muito importante, seu Roberto, porque há muitos assuntos que o mundo não precisa saber, e até pessoas não salvas nos nossos lares não deveriam ouvir. E também às vezes parece que as irmãs sabem mais do que está acontecendo do que os irmãos. Não sei porquê, mas não deveria ser assim. Então devemos cuidar com aquilo que nós contamos e falamos com outras pessoas, porque, como o senhor falou, há assuntos sensíveis que não é para espalhar para, como se diz, os quatro ventos, né? Então, versículo 28, podemos falar uma palavra talvez para pessoas não salvas aqui. Sabe que o Senhor Jesus Cristo tem interesse em você. Ele está chamando. Ele quer que você se salve. Então seria bom se você escutasse hoje a voz do bom pastor e respondesse à chamada de Cristo, querendo a sua alma salvar. Não estou dizendo, claro, que Maria não era uma pessoa salva, mas só uma aplicação. Então, ela não somente ouviu, mas respondeu. Ouvindo isto, levantou-se logo e foi ter com ele. Havia alguma coisa na pessoa do Senhor Jesus Cristo, não somente para atrair o coração de Marta, mas também de Maria. Então, é lamentável quando uma pessoa que se diz salva não tem interesse em ouvir a palavra de Deus. Tem alguma coisa bem errada. Uma pessoa que se diz crente, mas não quer ouvir, ou não tem interesse em ouvir a voz do bom pastor, quem sabe dorme, ou está olhando para, contando as telhas de Brasilite no prédio, alguma coisa, está em outro mundo e não tem interesse. Tem alguma coisa bem errada. So, James. É precioso notar também, a Marta estava apreciando, sem dúvida, as palavras do Senhor Jesus Cristo, e na hora ela pensou na sua irmã: vou ter que chamar a minha irmã, ela gostaria de ouvir também. Então, quando estamos apreciando algo de Cristo, é muito bom compartilhar isso com os nossos irmãos. Muito bom. Seu Crawford, ela usa o termo o mestre. Por que ela usou esse termo e o que está em redor desse termo precioso, o mestre? Quer dizer, alguém que tem autoridade, que pode ensinar, que pode nos ajudar nesta hora tão difícil, o mestre de tudo. A solução para o nosso problema está aqui. Vamos conversar com ele. Não lemos que Marta caiu aos pés, mas Maria sim. Já lemos em versículo 2 de Maria enxergar os pés com os seus cabelos. Lucas capítulo 10, ela sentou aos pés. Aqui ela caiu aos pés. Interessante, João mesmo, que escreveu o Evangelho,
vendo o Salvador na sua glória, não deitou no seio dele, mas tomou o lugar de Maria, caiu como morto aos seus pés. Em Apocalipse? Apocalipse capítulo 1. Isso mesmo. Então, versículo 31 também tem um detalhe interessante. Os judeus que estavam com ela, tentando consolar a Maria, viram que ela saiu apressadamente, chegaram a uma conclusão: coitada, vai ao sepulcro para chorar ali. Mas não estava indo para o sepulcro para chorar, estava indo para se encontrar com o seu Senhor. Aqui a consolavam, seu Crawford. Nos dê alguma indicação, como nós podemos chegar numa situação assim e tentar consolar uma pessoa. Eu já ouvi, olha, é triste dizer isso, já ouvi de alguém crente que perdeu alguém da família e outro crente chegou e disse: teu filho está no inferno. Isso não é coisa para se dizer numa hora assim, mas como que eles consolavam Maria e Marta? Pois é, seu Roberto, é uma pergunta interessante e não é fácil. E na realidade, a pessoa que pode consolar melhor do que qualquer outra é a pessoa que já passou por uma experiência parecida. E quem sabe aquela pessoa nem precisa dizer nada, mas só chegar ali perto e a própria presença da pessoa diz tudo. E às vezes nem precisa dizer nada, só a sua presença, mas não é fácil. A ideia é confortar. Seu Lins. Mesmo uma lágrima, um aperto de mão, um abraço forte. Tendo oportunidade, um versículo da Bíblia para confortar. Eu não sei se, quem sabe, os irmãos podem desculpar uma referência pessoal. Eu me lembro bem do dia do enterro do meu pai. O seu Lindsay estava, seu Tomás estava e outros. E havia muitas pessoas chegando ali, multidão de pessoas, e tanta gente tinha tanta coisa para dizer. Mas poucas pessoas chegavam ali e disseram para mim: eu já passei por isso. Só isso. Ah, tá bom. E aquilo me confortou mais do que qualquer outra coisa. Interessante. Mas vamos lá. Versículo 33. E já estamos entrando nesta parte muito preciosa, a compaixão do Senhor Jesus Cristo. 33 a 40. Jesus, pois, quando a viu chorar, a humanidade de Cristo, já vendo as lágrimas desta irmã, também chorando os judeus que com ela vinham, profissionais talvez, que não estavam sentindo muito o peso da situação. Sempre há pessoas assim, infelizmente. Mas o Senhor Jesus Cristo, vendo aquela cena, moveu-se muito em espírito e perturbou-se. Então precisamos de ajuda com a última parte do versículo 33, o motivo desta perturbação, ou como esta palavra moveu-se tem a ideia de indignação. Alguém pode nos ajudar com a atitude e o que Cristo fez, seu James?
3 vezes nós lemos do nosso Senhor Jesus Cristo chorar. Aqui, também na hora de chegar perto de Jerusalém, nós lemos que ele chorou em Lucas capítulo 19. E conforme Hebreus capítulo 5, ele chorou no jardim com grande clamor e lágrimas. Para mim, é interessante comparar essas 3 ocasiões. E será que nós não vemos que cada vez ele está enfrentando as consequências tristes do pecado? Cada vez que nós lemos dele chorar, ele está pensando nas consequências tristes do pecado. Aqui nós temos a morte. Em Jerusalém nós temos uma cidade rejeitando a salvação. Vão ter que enfrentar as consequências da sua escolha. E no jardim, Cristo olhando naquele cálice terrível, as consequências do pecado, e por isso ele chorou. E pensando nessa palavra perturbou-se, lemos aqui capítulo 11, perturbou-se. Capítulo 12 nós lemos versículo 27, a minha alma está perturbada. Capítulo 13, versículo 21, tendo Jesus dito isso, turbou-se em espírito. Mas capítulo 14, 2 vezes nós lemos, não se turbe o vosso coração. Que interessante. E a palavra de chorando no versículo 33 é diferente da palavra no versículo 35. 33, os judeus chorando quer dizer um pranto, gemendo, gritando e chorando mesmo, mas versículo 35, Jesus chorou, quer dizer derramou lágrimas. Uma pessoa que sentiu o peso daquela situação, que podia compreender a realidade de todos os sentidos, tocou no seu íntimo e derramou lágrimas. Imagine só o grande Criador do universo chegando perto de uma família enlutada, vendo o estrago do pecado. E a humanidade de Cristo se destaca aqui, neste capítulo. Jesus chorou. Impressionante, seu Lindsay. Esta outra palavra que o Senhor mencionou, moveu-se muito em espírito. Versículo 38, movendo-se outra vez, muito em si mesmo. Palavra forte, indignação. Desgosto violento, até repúdio, vendo os efeitos do pecado, a mágoa das 2 irmãs, a hipocrisia, vamos dizer, dos pranteadores profissionais, quem sabe o ódio dos judeus em redor ali, perto de Betânia. Tudo isso apertava o espírito do Salvador. Ele encheu-se de indignação. O seu espírito sensível repudiava os efeitos do pecado. Muito bom. Versículo 34, e disse, onde o pusestes? Ele sabia, claro que sabia, mas fez a pergunta. Também, no versículo 39, disse Jesus, tirai a pedra. Ele poderia ter tirado com facilidade, mas pediu para eles. Então, ele estava ali com todas as condições de fazer tudo, mas solicitou a cooperação daqueles que estavam perto. Então, às vezes, quando nós enfrentamos problemas,
esperamos que Deus faça tudo, e Ele pode, mas às vezes há coisas que nós podemos fazer. E a nossa responsabilidade é fazer o que podemos e deixar o impossível com Deus. Seu Henrique, queremos ouvir a sua voz. Está tudo bem? Aqui. Seu Roberto. Jesus chorou, o senhor destacou que ele derramou lágrimas. Sim. Romanos 12 diz, chorai com os que choram. Numa situação assim, não quer dizer que o crente tem que chegar lá e fazer um choro barulhento e chamar a atenção de todo mundo. Pode... muitas vezes só hipocrisia, seu Roberto. Alguém já observou como homem ele chorou, como Deus, ele disse, Lázaro, sai para fora. Muito bom. Devemos destacar a sua simpatia nesta hora. E à luz do fato que João destaca mais tarde a obra dele como o nosso sumo sacerdote. E para todos nós nos lembrarmos esta manhã, ele é o mesmo. Ele sente para o rebanho dele, ele entende o que nós passamos, ele já chorou. Estava me lembrando, que surpresa isto devia ter sido para os discípulos. Eles tinham visto o poder dele, mas ver as lágrimas dele, olha, eles estavam enxergando algo que nunca tinham visto antes. Muito bom, obrigado. Versículo 36, disseram, pois, os judeus, vede como o amava. E novamente é aquela palavra de afeição, e os judeus não podiam perceber a profundeza, a realidade do seu amor profundo. Para os judeus era só, parece que o Lázaro era um amigo do Senhor, mas não compreenderam a realidade do seu amor. Versículo 37, alguns deles disseram, não podia ele que abriu os olhos ao cego fazer também com que este não morresse? Jesus, pois, movendo-se outra vez, muito em si mesmo, e a mesma palavra, versículo 33, seu Lins, eu acho que é, movendo-se, né? Veio ao sepulcro, era uma caverna e tinha uma pedra posta sobre ela. Disse Jesus, tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse-lhe, Senhor, já cheira mal, porque já de 4 dias. Então, eu já tentei destacar no início, na introdução, como o Senhor Jesus Cristo manifestou a sua glória e poder perante a impossibilidade da situação. 38 anos do homem paralítico, uma situação impossível. 5 pães de cevada, 2 peixinhos para 5.000 homens. Impossível. E aqui parece que temos uma situação impossível e temos várias provas que realmente o homem estava morto. Aqui em versículo 39, já cheira mal. Decomposição. Já. Fazia 4 dias. Morto mesmo. Fazia 4 dias. E também em versículo 44, o seu rosto envolto num lenço. Difícil sobreviver muito tempo com rosto envolto com lenço. Então, o homem, os judeus, quem sabe alguém querendo acusar o Senhor Jesus Cristo de alguma coisa, não podiam dizer, não, mas o homem só está dormindo, desmaiou, estava morto mesmo. Uma situação difícil, já cheirando mal, já 4 dias morto, mas Cristo chegou. O Filho de Deus veio ao sepulcro
versículo 38. Marta, desculpe, seu Carlos. Me diz uma coisa, será que chegando 2 minutos antes de fechar o caixão de um irmão amado, será que isso é uma manifestação de amor? Ou deveríamos nos sacrificar um pouco mais durante aquele período de despedida, velório, coisa parecida? Pois é, seu Carlos, às vezes acontece alguma coisa e não pode chegar antes até a hora do sepultamento, mas querendo mostrar respeito e amor por aquele que partiu, então, quem sabe seria bom passar mais um pouco de tempo, principalmente para consolar os que perderam o ente querido. Mas o senhor tinha outro pensamento? Quem sabe os familiares daquele que partiu têm esperança de ver uma congregação maior reunida ali naquele momento de tanta tristeza. Nem sempre acontece. Pois é verdade. E o apoio de outros crentes ajuda muito nesta hora. Muito bom. Eu só Seu Manuel quero falar, pena estar no final, mas pois é. As palavras dela, que diz Senhor, às vezes que ela falou com o Senhor, sempre foi assim: Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Maria diz a mesma palavra, Senhor, mas aqui novamente ela diz Senhor. A reverência dela diante do Senhor Jesus. E outra coisa que está no capítulo, ela foi quem conversou mais com o seu Senhor do que Maria, mas realmente ela manifestou do seu coração a sua reverência ao seu Senhor, né? Muito bom. Seu Samuel, seu desculpa. Roberto. E depois, seu Roberto, vamos até o fim do capítulo. Pode falar. 4 dias e já cheira mal. Sim. O Senhor Jesus morreu, foi sepultado, ficou 3 dias no sepulcro, mas nunca lemos disso sobre ele. Já cheira mal. Aquele que Deus ressuscitou não viu a corrupção. Isso mesmo. Muito bom. Então, versículo 41, nós temos o Senhor Jesus Cristo levantando os olhos para o céu e disse: Pai, graças te dou por me haveres ouvido. Já estava em comunhão contínua com o Pai. Não foi a primeira vez que tinha falado com o Pai sobre este assunto. Graças te dou por me haveres ouvido, e bem sei que sempre me ouves, porque nunca havia nada para interromper a comunhão entre o Pai e o Filho. Mas eu disse isto por causa da multidão que está em redor, para que creiam que tu me enviaste. E os judeus, escutando ali, ficaram impressionados, com certeza. E quem sabe por isso, os fariseus formaram o conselho depois, no fim do capítulo, para matar o Senhor Jesus Cristo. Este homem falou com o Pai dele, ele manifestou o seu poder, então vamos ter que matar este homem. Mas seu James queria falar? Não, tá bom? Então, versículo 43. Chegamos nesse assunto onde queríamos chegar. Seu Laudelino. Uma pergunta. Onde estava a alma de Lázaro esses 4 dias? No paraíso. Todos concordam? Mas se entrarmos nesse assunto agora com 7 minutos... Seu Crawford, o senhor falou que aqui nessa passagem nós podemos ver um quadro lindo da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, na sua ausência, o que temos? Sofrimento, dificuldades, a morte de entes queridos, dias difíceis. Mas na hora da sua vinda,
temos crentes vivos e mortos reunidos com Ele na hora da sua vinda. Então é um quadro lindo. Muito bom. Eu de novo. Pode falar. O Senhor Jesus orou aqui ao Pai, mas Ele fez questão que as pessoas que estavam ouvindo em redor ouvissem o que Ele estava pedindo. Não é errado, então, o crente, quando vai orar, vamos dizer, no quarto de um hospital, que tem aí 10 ou 15 pessoas descrentes aí ouvindo, e na sua oração ele dar graças a Deus pelo Salvador que deu a sua vida na cruz e providenciou a salvação e trouxe bênção eterna para os pobres pecadores. Ele, na sua oração, quem sabe ele vai dizer alguma coisa que algum ali pode ouvir e pode até pensar. Muito bom. O problema é que quando um irmão faz um ministério horizontal na sua oração para que não tenha coragem de falar com outro irmão em particular, isso é o perigo. Temos aqui o porquê dos sinais, dos milagres do Senhor Jesus Cristo no final do versículo 42. Ele fez estes milagres não para se mostrar, nunca, nem para apenas trazer benefício para as pessoas afetadas, mas ele fez os milagres para autenticar não apenas as suas palavras, mas a sua pessoa. Era para atrair pessoas à salvação em Cristo. Que eu saiba, o único motivo. Certamente glorificou a Deus este milagre aqui. Mas como nós lemos aqui, para que creiam que tu me enviaste. Acredito que os milagres nos dias após do dia de Pentecostes tinham a mesma finalidade, só para autenticar a mensagem anunciada, a fim de atrair pessoas à salvação em Cristo. Muito bom. Então, versículo 43, tendo dito isto, clamou com grande voz. Não são muitas as ocasiões em que o Senhor Jesus Cristo levantou a sua voz, mas quando temos a voz do Senhor Jesus Cristo levantada, vale a pena escutar. João capítulo 19, versículo 30, está consumado. E aqui, poucas palavras simples. Lázaro sai para fora. E eu acho que eu posso imaginar a multidão olhando. Quem sabe alguém dizendo, mas que isso? Que loucura! O homem está morto faz 4 dias, já cheira mal. E o Senhor Jesus Cristo disse, Lázaro sai para fora. Mas isso não pode acontecer. Marta e Maria, mas será que ele vai aparecer mesmo? Lázaro sai para fora. E a única coisa que podia acontecer, aconteceu. 44, o defunto. O defunto? Sim, saiu. Tendo as mãos e os pés ligados com faixas, e o seu rosto envolto num lenço, disse-lhe Jesus, desligai-o, deixai-o ir. Resolvido o problema. Por quê? O Filho de Deus chegou naquela situação e com o seu poder manifestou a sua glória. E o morto saiu e foi apresentado para todo mundo que queria ver. Seu Henrique. Como é que ele saiu? Não sei. Caminhando, não? O que o senhor acha? Eu acho que ele tinha de sair como estava. Em vez de estar morto no túmulo, ele saiu e lá estava ele deitado, amarrado, pés e mãos, ligado. Mas ele tinha vida, mas precisava ser
solto. Ele foi movido pelo poder de Deus. Sim. Ele foi movido, levado pelo poder de Deus. Até um certo ponto. Cristo não disse, defunto, sai para fora. É. Eu acho interessante destacar isto. A intimidade na ressurreição, que nós também teremos. Também devemos ouvir, eles tinham que tirar a pedra, também tinham que soltá-lo. Cristo não fez isto. Fala alguma coisa. Pode falar sobre isso, Senhor. O Senhor falou sobre isto como o quadro de um pecador. Tá. Às vezes nós temos que tirar a pedra. Agir em fé, que Deus pode agir, em salvar. E também, depois da salvação, da vida nova, às vezes há certas coisas ainda prendendo, que nós podemos ajudar a livrá-lo. Muito bom. Então, versículo 45, com 30 segundos. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo a Maria e que tinham visto o que Jesus fizera, creram nele. E ainda, o Senhor Jesus Cristo foi glorificado pela fé de outras pessoas. Então, seu Tomás. Não tem tempo só para explicar por que em capítulo 20 temos outro que ressuscitou, mas ele deixou as faixas e o lenço ainda guardado num lugar separado. Qual a diferença entre os dois casos? O Senhor Jesus Cristo era o Filho de Deus. Eu acredito que Lázaro voltou à vida aqui. O Senhor Jesus Cristo saiu do sepulcro com aquele corpo celestial que ele terá por toda a eternidade. Posteriormente, Lázaro precisaria novamente das faixas, do lenço. O Senhor Jesus Cristo jamais precisaria outra vez. Lázaro precisou que alguém removesse a pedra para sair. O Senhor Jesus Cristo saiu sem se servir da remoção da pedra. A pedra era para os outros ver o túmulo vazio. Então, é um pensamento muito bom para terminar o nosso estudo. Eu agradeço a cooperação de todos e, como eu disse no início, que possamos ir para casa hoje com uma apreciação bem maior da glória do Filho de Deus.